Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou o Patrick Lopes e estamos aqui para mais uma rápida conversa sobre atualidades. Pois bem, vocês já imaginaram como deve ser estar vivendo a pandemia em um lugar onde o seu governante é considerado um tirano, onde você, além de meio de uma crise de saúde, você está no meio de uma crise econômica e que, além de tudo, o líder da nação é negacionista com relação a essa pandemia? Eu sei, é meio difícil de imaginar isso, mas é o que está acontecendo em Belarus. O que é Belarus? Belarus, queridões, como vai aparecer aqui no mapinha para vocês, é esse paizinho em amarelo encostado ali na nossa querida Rússia, que é essa parte laranjada do nosso querido mapa. E o que acontece em Belarus? Vocês devem ter visto, devem ter lido, assistido às últimas notícias que mostram que lá em Belarus, também chamado Bielorrússia, uma série de protestos já vem ocorrendo quase há um mês, desde que o presidente de Belarus, o nosso popular Lukashenko, foi reeleito para o seu 6º mandato à frente do país. Isso mesmo, ele já governa Belarus desde 1994 e acabou de ser reeleito pela 6ª vez seguida. O que acontece ali é que Belarus, ou a oposição de Belarus, acusa o Lukashenko de ter promovido fraudes eleitorais, com a prisão de alguns adversários, a ameaça de pessoas que votariam em outras chapas, em outros concorrentes, além de, claro, um erro na própria contagem desses votos, mesmo o resultado dando uma vitória de 80% para o Lukashenko. Para a gente entender, queridos, como Belarus chega até aqui, a gente tem que olhar para alguns fatos lá atrás. O primeiro deles é a própria formação do país. Voltando lá para o nosso mapa, vocês podem observar que toda essa parte ali a leste da linha rosa, que eu demarquei aí no mapa, faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse conjunto de países, ele se torna independente após 1991, quando você tem a crise do socialismo soviético, quando você tem o desmanche da União Soviética. Pois bem, Belarus fica independente em 91, de 91 até 94 ela é comandada por um comitê que faz ali a transição. A partir de 94, o Lukashenko assume para não mais sair. O Lukashenko, queridões, ele tem um histórico de perseguição à oposição, de cooptação das forças militares, ele censura a mídia de Belarus e, acima de tudo, ele é talvez o mais forte aliado de Vladimir Putin, que é presidente, primeiro-ministro da Rússia, quase aí ao mesmo tempo do nosso popular Lukashenko. E por que isso é importante? Porque vem se desenvolvendo, queridões, lá na Europa, um confronto meio ideológico, meio econômico, entre os ideais russos do Putin, da chamada Grande Rússia, e também ao expansionismo da União Europeia. Principalmente na última década, entre os anos 2000 e 2010, a União Europeia ela avançou muito para países que antes faziam parte da Cortina de Ferro, para países que até 1991 eram socialistas. Nesse sentido, países como Polônia, como Hungria, como República Tcheca, como Eslováquia, como Croácia, passaram a fazer parte da União Europeia. Então, meio que criou-se um cordão de isolamento entre a Rússia e os nossos queridos países da União Europeia, que é composto pela Ucrânia, Bielorrússia e os 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Esse cordão de isolamento ele é estratégico para as pretensões russas na região. Em 2014, já houve eventos muito semelhantes que levaram a uma guerra civil acontecidos ali na Ucrânia,
quando o país demonstrou a sua intenção de se aproximar mais da União Europeia. Grupos pró-Rússia começaram uma série de protestos contra o presidente, que acabou renunciando, mas isso não levou à paz na região, e por muito pouco que a Ucrânia não se divide. O grande medo hoje é que Belarus possa passar por uma situação semelhante. Só que agora, com quem está no poder sendo favorável aos russos e a oposição sendo favorável à União Europeia. O próprio Lukashenko, ele se aproveita disso e ele diz que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que responde pelas forças militares da União Europeia, está por trás de boa parte desses protestos. Nesse sentido, queridões, há muito medo em Belarus que o agravamento dessa crise leve o país simplesmente a perder a sua autonomia. Essa maior aproximação com a Rússia pode levar a uma anexação do país pela Rússia. Então, nesse sentido, há uma luta até pela manutenção da unidade territorial e da independência de Belarus. As coisas ainda estão acontecendo. A última notícia é a respeito do sequestro de uma das líderes da oposição, a única que não havia fugido do país ainda, foi sequestrada ali por grupos encapuzados, reapareceu recentemente e foi declarada como presa pelo governo de Belarus. A situação ali começa a tomar ares de uma certa tensão militar mais forte. A Suécia, um país vizinho, já aumentou o deslocamento de suas tropas para a fronteira. A OTAN já preparou alguns treinos ali na Estônia, que é um país fronteiriço tanto com a Rússia quanto com Belarus. A Rússia também já movimentou tropas para pronto da sua fronteira. O Putin já se colocou à disposição para ajudar o seu parceiro Lukashenko, caso as coisas saiam do controle. Então, a gente pode estar vivendo uma escalada do aumento da tensão na Europa. Tudo isso em meio a uma pandemia mundial, tudo isso em meio a uma crise econômica que acompanha. Belarus é um país mais ou menos do tamanho do Paraná, que tem a população aproximada com a de Pernambuco. E dado interessante, o IDH de Belarus ele é de 0,801, maior do que o IDH 817. Aliás, maior que o IDH brasileiro, que é de 0,761. Mas essa falta de representatividade, essa falta de democracia, está levando cada vez mais os jovens e as mulheres para as ruas lá em Belarus. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado. Curtam, compartilhem. Até mais. Tchau, tchau.